Sonhos da Erim, parte 4. Os anjos caídos e as diretrizes de Satanás. Continuação. Os anjos caídos, em seguida, começaram a ensinar aos homens, seres humanos, habilidades e ofícios para que eles pudessem ser adorados pelos homens como deuses, em vez de adorarem ao único Deus verdadeiro. O resultado do que estes anjos caídos tinham ensinado teve o efeito oposto da adoração celestial. Eu vi um anjo ensinando sobre maquiagem, adornos e embelezamento. Isto criou vaidade, inveja e ciúme para destruir e eventualmente também levou à luxúria e prostituição. Eu vi um anjo mostrando aos seres humanos como criar armas de metal e formar ferramentas para a colheita, mas principalmente para a guerra, e para a guerra uns contra os outros e destruir um ao outro. Eu vi outros criando fontes de cura de plantas, flores e raízes. Isto foi também para que o homem pudesse curar-se e já não precisaria gritar e depender do Senhor para a cura. Este foi o início de produtos farmacêuticos e medicina. Drogas, vícios, dependência e morte vieram a partir disto. Os presentes desse anjo eventualmente se transformaram em testes de sangue e genética, doenças e tudo parecido com isto. Vi outro anjo ensinando os mapas do céu e as estrelas. Este anjo fez as estrelas em ídolos de escultura aos anjos caídos. Dessa forma, as divindades começaram a ser adoradas e, em seguida, deuses ou imagens de si mesmos. As estrelas eram um outro céu e tornaram-se um véu que impedia os humanos verem além, o Criador, o qual podia ouvi-los, vir e salvá-los. Esta prática foi o início da astronomia, o que é bom, e da astrologia, o que é ruim, assim como o culto dos anjos caídos, tidos como deuses. Em seguida, o plano dos anjos caídos foi para o homem. Então, depender das estrelas e a adoração de outros deuses e, portanto, não precisando mais do Deus de toda a criação. Vi outro com o dom de obras de fibra. A capacidade de tecer linho fino separou as pessoas de uma forma vergonhosa, criando divisão de classe de acordo com a roupa. Destruição através de classe, posição, orgulho e vaidade veio também a partir deste poder. Outro era como um mágico e podia manifestar coisas, evocar imagens, criando milagres e ilusões. Isto gerou o medo e a adoração de autogoverno dos milagres. Este foi o início de bruxaria e magia, e a adoração de semideuses com ilusão ou aparência de poder. Outro era um construtor e arquiteto de estruturas. Este anjo tinha sido especial no céu, e isto foi um dom de construir, em que Deus tinha prazer. Ele ergueu um edifício para edificar a si mesmo e ensinou aos seres humanos a adorá-lo e começou as raízes da escravidão. Seu plano e o plano dos outros foi a construção de templos de honra para si mesmos, onde as pessoas pudessem viajar para adorá-los. Eles também poderiam construir edifícios altos o suficiente para que pudessem chegar ao céu. Ao ensinar os seres humanos e aos descendentes de anjos essa habilidade, eles acreditavam que poderiam até conquistar, tomar de conta do céu. Desejavam santuários imortais para que os seres humanos ficassem distraídos
e fossem até eles para cultuá-los e não a Deus. Outro foi o criador de governo complexo e da ordem, a estrutura de guerras, cidades, estados, regiões e tribos. Esta foi também uma parte da opressão, escravidão e regra. E disso vieram os câmbios monetários, comércio, impostos e jogos de azar, apostas. Este anjo aguçou o interesse de Satanás mais do que os outros. Estes dois estavam em uníssono, porque o mal precisava desse tipo de estrutura para prosperar. Outro anjo ensinou pesos e medidas, calendários, relógios e itens relacionados para gravar ou medir dias. Este anjo lamentou e mediu os dias, como instruídos por Deus após a queda. O anjo acompanhou a nova ordem de tempo, a medida de semanas, meses, anos e a profundidade e altura das coisas. Ele tinha as habilidades das matemáticas e começou a gravar os dias até que a permissão fosse concedida e o Senhor começasse a executar julgamentos. Outro anjo ensinou a comunicação por meio da linguagem escrita de registros, desenhos, símbolos e códigos. Este trouxe a tecnologia eventualmente e também a rápida decadência da pornográfica, a internet e o eventual acesso às casas sem precisar de uma chave. Ele poderia entrar na mente dos seres humanos e destruí-los por dentro. Estes foram apenas alguns dos dons ensinados aos seres humanos, como anteriormente concedido a esses anjos caídos pelo Senhor. Havia muito mais. A cada um desses trocou os seus conhecimentos com os outros, a fim de criar uma tela de autoridade e o culto aos anjos caídos pelos seres humanos. As mulheres que tiveram relações com anjos caídos, em breve deram à luz a filhos que eram gigantes. Estes, então, consumiram mais do que a terra poderia fornecer. Eles também tiveram um enorme apetite da luxúria para os olhos e para o sangue. Tornaram-se os principais devoradores da terra e tudo o que nela estava. Os anjos caídos foram proibidos de compartilhar com a humanidade os segredos do céu, mas quando fizeram em desobediência, eles introduziram ainda mais o pecado e a morte. Quando tais anjos geraram gigantes, que eram uma abominação ao Senhor, fizeram com que o avanço do mal se tornasse tão difundido que o Criador agora teve de intervir. Tudo agora estava morrendo e se corrompendo a um ritmo cada vez maior. Os anjos caídos que tinham desfrutado mulheres terrenas que eles haviam tomado, agora sabiam que tinham cometido grave pecado contra o Criador do céu. Depois de um tempo, eles se arrependeram disto e queriam parar com a esperança de voltar de onde eles caíram. Os anjos caídos em seguida viram a corrupção que causaram, porque o mundo começou a experimentar todas as coisas contrárias ao céu. Um dos anjos caídos em seguida reconheceu que havia um ser humano especial que andou perto do Senhor e ainda mais próximo do que mesmo Adão tinha andado. Enquanto isso, eu me ajoelhava e olhava pelo que estava vendo, e quão rápido tudo se tornou ruim. Comecei a chorar diante de Deus no céu. Eu já tinha visto a origem de todas as coisas terríveis e assisti à aceleração da morte. O anjo à minha esquerda entregou-me um copo e bebi do rio da vida. O Senhor, Erim, fale. Erim,
Eu estava tremendo. Senhor, isso não está nas Escrituras. Homem exige. Imediatamente já não tinha palavras em minha boca, porque o Senhor, em sua santidade, não estava me permitindo questionar o que eu estava vendo. Tornei-me fraca e chorei. Agora eu me perguntava se ele iria parar tudo, incluindo estes sonhos com ele. Eu estava aqui, na borda desta vasta fenda cratera, olhando para baixo através do mar de cristal. Na criação, na presença de Deus, o Criador de todas as coisas. E de repente percebi a minha própria rebelião e hábitos carnais. Mesmo quando senti isso, um calor me cobriu e até hoje mesmo, enquanto escrevo, esse calor era como um cobertor de cura. E agora, com a minha cabeça para baixo e incapaz de falar, senti uma mão sendo colocada sobre a minha cabeça. Pensei que era um anjo à minha direita. Então eu senti uma mão no meu ombro para a esquerda. O Senhor. Erim, estes homens favorecidos estão orando e a fortalecendo para esta difícil tarefa de escrever mistérios. Tem havido um véu que tenho permitido se manter escondido. Os grandes mistérios que agora começarão a ser revelados à sua geração é pelo meu desígnio. Agora, os dois homens de favor do céu e da terra nunca viram a morte, mas foram removidos deste lugar por um milagre. Os espíritos destes homens estão sobre esta geração, como está escrito. Eles vão atestar e testemunhar a respeito destes. O anjo, então, apontou novamente aos anjos caídos e aos seus filhos criados. Eu vi essas coisas nojentas. Compreendi então com ainda maior clareza Sodoma e Gomorra. Eu vi estes homens naquelas cidades propondo anjos para a prática de homossexualidade. Vi crimes sexuais contra animais, coisas más e perversas permearam a paisagem, a terra. Eu vi até bebês de prostitutas sendo atirados nas ruas como lixos. Os resultados do que os anjos caídos fizeram estavam por toda parte e permanecem conosco até hoje. O Senhor. Filha, você tem uma pergunta? Eu tinha muitas, mas uma estava pesando sobre mim. Erim, Senhor, quem são esses dois comigo? Ele começou a rir e o chão tremeu em resposta. O Senhor. Erim, à sua direita é Enoque e à sua esquerda é Elias. Eles caminharam comigo e sofreram muito. Eu tinha outra coisa a dizer a Deus e uma coisa que eu não me atrevo. Eu questionei o meu valor de novo e meu lugar enquanto estes grandes homens de Deus oravam por mim e por um manto de proteção e unção sobre mim. No entanto, eu era como a mulher no poço. A outra questão estava prestes a ser respondida. Então, eu nem sequer falei. Então, eu pude ver um zoom de uma região muito perto de onde o jardim uma vez ficava, em que o dossel, a cúpula, sobre a terra, tinha começado a diluir tanto como hoje com a nossa própria atmosfera. Eu vi o sol se tornar muito mais quente, mas não tão quente como hoje, enquanto eu vi o anjo com a Bíblia apontar para Isaías. Eu vi vários anjos caídos
seguindo Enoque em todos os lugares, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, e esses anjos caídos almejavam reconciliação com Deus. Por sua vez, Enoque tinha uma humildade e mansidão, assim como Jesus. Enoque era gentil, mas muitas pessoas foram repelidas pela sua santidade. Até luz emanava dele. Isto era porque a maioria dos seres humanos se deleitavam em seu pecado e luxúria e estavam na escuridão e não expostos. Enoque os deixava desconfortáveis em comparação. Um dia, os anjos caídos decidiram ir a Enoque para ele interceder por eles, pois ele agora tinha sido levado ao céu e caminhava com o Senhor em lugares celestiais. No entanto, ao agir assim, os anjos fizeram exatamente o oposto do que deviam fazer, pois tinham que servir ao homem em nome de Deus. O Senhor estava com raiva e triste por causa disso, e agora ele desejou nunca ter criado o homem. O anjo com a Bíblia em seguida iluminou Gênesis 6:6. Enquanto eu estava olhando para ela, um outro livro dentro da Bíblia surgiu, e eu vi os escritos de Enoque e os registros de tudo isso. Eu sabia do livro de Enoque, mas eu não entendi e fui ensinada a não acreditar neste livro. Vi outro anjo conter o livro de Enoque em um frasco de vidro e posto para o lado. Eu podia ver um registro válido através do vidro, mas eu não podia tocá-lo. O Senhor chamou Enoque e depois eu vi Enoque falar com os anjos. Havia agora grande luto, tristeza e choro, porque o Senhor recusou a petição de Enoque em nome dos anjos caídos.